A gente já está aprendendo aí nessas 3 semanas a resolver equações de segundo grau incompletas, né? A gente olha para elas, identifica o jeitinho que ela é, e aí a gente sabe algumas maneiras diferentes de resolver essas equações. Hoje, a gente vai ver uma forma de resolver a equação que é completa. E essa forma de resolução é chamada de fórmula de Bhaskara. Tem outras formas de resolver a equação completa, mas a gente vai focar mais o nosso estudo na fórmula de Bhaskara, tá? Vamos lá. E aí depois eu organizo a nossa nota de aula direitinho aqui para vocês terem registrado, tá? Fórmula de Bhaskara. A famosa e esperada fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara ela vai ser usada sempre que a gente quiser resolver uma equação de segundo grau completa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos lá. Mandem perguntas, tá bom? Se vocês tiverem ao longo do caminho aí. Vamos lá. Quando a gente tem uma equação de segundo grau completa, a gente sabe que ela é da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma completa, né? Quando b é zero ou c é zero, a gente está na forma incompleta. Quando a gente estiver resolvendo esse tipo de equação, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Eu vou falar assim, o passo a passo que a gente usa para resolver, para vocês não se assustarem, porque à primeira vista parece uma coisa estranha, esquisita, né? Do fundo das entranhas. Bom, enfim, parece uma coisa muito ruim, mas depois você vai se acostumando com essa fórmula e ela fica muito tranquila, tá? Então, se dê um tempo para se acostumar com ela, à primeira vista ela não vai ser tão bonita, mas daí a pouquinho você se apaixona, tá? Ou não, né? Então, primeira coisa para a gente resolver uma equação dessas é você identificar que é uma equação completa, né? Então, você identifica aqui, olha para ela e identifica que é uma equação completa. Aí você pensa, se é uma equação completa, eu posso usar a fórmula de Bhaskara. Pronto. A novidade também é que você pode usar a fórmula de Bhaskara também se ela não for completa. Se ela for incompleta, você também pode usar. Eu não gosto daqueles métodos que a gente usou, eu prefiro a fórmula de Bhaskara. Então, você pode usar também a equação completa, na equação incompleta. Só lembrando que vai ter coeficiente que vai ser zero, tá? Segundo, você identifica quais são os coeficientes. Isso a gente já sabe, né? Quais são os coeficientes. Isso tudo a gente já vem praticando aí, tem 3 semanas. Depois, você calcula uma coisinha nova aqui na nossa vida, calcula o delta. Delta é o nome que se dá para esse símbolozinho aqui. Parece um triângulozinho, né? E é um triângulozinho pequeno. Em física, ele é usado também como variação. Aqui na matemática, ele tem o nomezinho de delta. E aqui, esse delta, ele é calculado como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B é o b da sua equação de segundo grau. O a é o número que acompanha o x2 da sua equação de segundo grau. E o c é esse também coeficiente que está sozinho na sua equação de segundo grau.
Então, calcular o delta é fazer essas contas com esses números que você identificou aqui. Então, você pega o valor de B, eleva ao quadrado, tomando cuidado se ele é positivo ou negativo, né? Menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C. E você calcula o delta. Daqui a pouquinho eu vou fazer tudo com números, vai ficar mais fácil, tá, gente? E por fim, você calcula os valores de x pela fórmula de Bhaskara, né? Como é que é essa fórmula de Bhaskara? X vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz do delta que você encontrou em cima sobre 2a. 2 vezes o a. O a é esse número que acompanha o x2. Ai, meu Deus, ai, professora, tá uma bagunça. Meu Deus do céu, não entendi nada. Calma, calma. Curte a aula, daqui a pouquinho vocês vão entender, a gente vai fazer isso com números, vai ficar mais fácil, tá bom? Então, no terceiro passo, a gente calcula o delta, com essa fórmula aqui, B2 menos 4AC. E no quarto passo, a gente calcula os valores de x nessa fórmula aqui, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, 2 vezes a. E esse mais ou menos, que coisa esquisita é essa, prof? É porque a gente vai ter sempre não, mas a gente vai ter duas raízes, uma com mais e a outra com menos. Então, uma raiz, que eu vou chamar de x', vai ser menos b, vai ser o negativo do valor do b. Então, se o b é 5, vai ser menos 5. Se o b é menos 5, vai ser menos da fórmula com menos 5 do b. Então, vai ser menos com menos mais. Isso tudo eu vou fazer devagarzinho para vocês verem, tá? Mas é importante saber que na fórmula tem esse menos. Então, esse menos, ele vai causar transformações nesse valor do b, se o b for negativo. Então, o x' vai ser menos b, mais raiz de delta sobre 2 vezes o a. E o x duas linhas, que é a nossa segunda raiz, vai ser menos b, menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, uma raiz eu faço com o positivo, tanto faz se é o x' ou o x duas linhas, o positivo ou o negativo, tá? Eu peguei o positivo aqui para o x', mas eu poderia ter pegado o negativo para o x'. Uma raiz é com o positivo, a outra raiz é com o negativo. Just it. Isso é a fórmula de Bhaskara. Just it. Quem está com uma pulga atrás da orelha, bota aí no chat. Hashtag, estou com a pulga atrás da orelha. Vai lá. Põe lá no chat para eu ver como é que vocês estão. E agora a gente vai fazer um exemplo numérico para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças e tudo vai dar certo. Tá bom? E aí, Amanda, como é que tá esse chat aí? O Lens mandou André não sei pronunciar seu sobrenome, André, perdão. Breviglieri. André, Marina, Gabriela, Manu Paulino, Guilherme Monteiro, Raí, cadê? Peraí. Adora Pascali, João. Tá todo mundo com a pulga atrás da orelha, é isso? Manu Martins, Fernanda, Manu Pereira, Maria Fernanda, Fernanda Mendes, Manu Cabral, Emily, Marcelo, várias mensagens, Lu. Tá certo. Até a vaca amarela ficou com a pulga atrás da orelha, gente. Tudo bem, tá bom? Agora nós vamos tirar essa pulga. Oi, Amanda. Haja pulga. Haja pulga. Ah, eu vou fazer uma pulga de amigurumi. Nossa, vai ser legal, não vai? Pensar. Bom,
Gente, isso aqui é a fórmula de Bhaskara. Agora é pegar os números e fazer exemplos numéricos, tá? Eu separei aqui no meu caderninho, preparando a nossa aula, separei no meu caderninho alguns exemplos para a gente clarear isso daí. Então, eu vou deletar isso daqui. Quem quiser tirar print, pode tirar. Eu tirei print também, vou colocar nas notas de aula, tá bom? Nas nossas notas de aula. Vou dar um minutinho aí para vocês printarem ou terminarem de fazerem as anotações. Aí, pronto, vamos lá. Fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar um pouco, tá? Aí, esse C aí ficou ruim, esse verdinho, né? Eu tô colocando os coeficientes aqui coloridinhos, para a gente identificar esses coeficientes. Vou colocar aqui verdinho claro. Pronto. Então, AX2 mais BX mais C igual a 0. O A é quem acompanha o X2, o B é quem acompanha o X, o C é quem acompanha nada, né? Então, vamos fazer um primeiro exemplo. Exemplo 1. Eu vou colocar aqui menos x ao quadrado, menos 3x, mais 2, igual a 0. E a gente vai, antes da gente sair resolvendo tudo, eu quero dar umas dicas para vocês, tá? Então, eu vou dar dicas aqui agora, dicas para o cálculo do delta. Lembrando que delta vai ser igual ao B, que é o azulzinho, B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Agora, faça um exercício, por favor. Repete. Delta é igual a B2 menos 4AC. Repete. B2 menos 4AC. Essa é uma fórmula que vocês têm que memorizar. B2 menos 4AC. Uma lição de casa para vocês. Repetir essa fórmula todos os dias 10 vezes. Pode escrever num papel grande e colocar na parede do seu quarto. Toda vez que você entrar no seu quarto, você fala B2 menos 4AC. Para vocês decorarem essa fórmula, tá? Para as pessoas que gostam de musiquinha, tem várias musiquinhas na internet aí ensinando a decorar essa fórmula. Quem quiser ir lá e procurar e cantar para a gente na próxima aula, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Exemplo 1. Eu estou com essa equação de segundo grau. Eu não vou resolver ela até o final, eu vou resolver só o delta. Eu quero só calcular o delta para mostrar para vocês algumas pegadinhas que a gente cai nesse cálculo, tá? Então, aqui, quando eu olho para essa equação de segundo grau, eu identifico que o A é esse número que acompanha o x2, é o menos 1. O B é o número que acompanha o x, é o menos 3. E o C é o 2. Agora eu quero calcular o delta. Não vou calcular ela toda, tá? Vou calcular o delta, só para mostrar algumas pegadinhas aí que tem nesse cálculo. O B, ele está elevado ao quadrado. O B inteiro, o azul inteiro está elevado ao quadrado. Então, no lugar do B, eu vou colocar o valor dele todo. Normalmente, eu vou usar parêntese, ó.
Porque é isso tudo, que é o valor do B, que é esse B aqui, elevado a 2. Menos 4 vezes o valor de A. O valor de A é menos 1, então, vezes menos 1, vezes o valor de C, que é o 2. Observe o que eu fiz. Eu peguei a fórmula B2 menos 4AC, no lugar de B, eu coloquei o valor dele, no lugar de A, eu coloquei o menos 1, e no lugar do C, eu coloquei o 2. Agora, eu tenho que operar. Operar, fazer as operações, né? Eu tenho uma potência, eu tenho uma subtração, e eu tenho um produto de 3 fatores. Gente, para agora, olha para o quadro que eu vou dar a dica mor do dia. Essa é uma dica very important, tá? Minha dica, faça a potência e faça o produto usando este menos não como subtração, mas como menos 4. Então, o que eu estou querendo dizer? Ó, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, então isso vai dar mais 9. Pronto, já resolvi a potência. Agora eu vou resolver esse trio parada dura. Esse 4, eu vou olhar ele como negativo. Então, eu faço menos vezes mais. Primeiro, eu faço o estudo do sinal. Depois que eu fizer o estudo do sinal, aí eu vou e faço a multiplicação dos 3, do trio, sabe? Produto do trio. Então, eu faço o estudo do sinal, eu tenho um menos 4 vezes um menos 1 vezes um mais 2. Menos com menos dá mais. Então, o resultado do produto desses dois é positivo. Positivo vezes positivo dá positivo, o resultado é positivo. Então, eu faço o estudo do sinal da multiplicação desses 3 termos, e aí é esse sinal que vem aqui para baixo. 4. Depois eu faço a multiplicação dos números. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Delta, neste caso, vai ser igual a 9 mais 8, 17. Pronto. Oi. Mas se, quando eu estivesse resolvendo, eu não, tipo, eu considerasse o menos 4 como, e nas contas eu fizesse como um 4 positivo, daria 17 também, não daria? Sim, daria. Daria. E seria só uma forma diferente de ver. Seria assim, por exemplo, ó. Menos 4 vezes menos 1 vezes 2. Aí você faz o menos, que tá aqui, esse menos eu coloquei ele para cá. Agora eu faço 4 vezes menos 1, dá menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Aí vai ficar assim, menos com menos, mais 8. É uma possibilidade também. Eu acho que para mim é mais fácil quando eu pego esses 3 termos, faço o estudo do sinal, daí eu já coloco qual sinal que vai dar, e depois eu opero os 3. Tá? Ô, Lu, Oi. eu tava fazendo registro e eu perdi, eu não entendi. Você falou desse estudo do sinal, eu não entendi direito. É tipo, como você fizesse já o menos 4 vezes o menos 1 direto já, é isso? É como se eu fizesse primeiro, eu olhasse qual que vai ser o sinal que vai ter nesse trio aqui, ó. Nessa multiplicação desse trio. Para depois multiplicar os números. Eu sei que eu tenho aqui um número negativo, que é o menos 4, vezes o menos 1, vezes o mais 2. Então, eu tenho um trio parada dura que está sendo multiplicado, e eu estou considerando esse menos aqui não como uma subtração, eu estou considerando ele como menos 4. Daí, primeiro, eu faço o estudo do sinal. Menos com menos, mais com mais. Então, esse trio de negativo vezes positivo vai dar positivo. Depois, eu faço a multiplicação dos números. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. É uma técnica para fazer isso daqui. Ficou claro? Entendi agora, Lu. Sim, Sim. ficou bem mais claro. Vai. Legal.
A gente vai fazer vários exemplos desse, tá? Por isso que é importante que vocês primeiro entendam, para depois vocês botarem para quebrar. Nesse caso aqui, beleza, eu calculei só o delta, eu tinha programado de não calcular o x, mas eu acho que eu vou calcular o x sim, que aí vai ser um exemplo completíssimo, né? Tá? Então, calculei o delta, então identifiquei os coeficientes, calculei o delta, achei delta igual a 17. Aí agora eu vou lá para o quarto passo, que é determinar o valor de x. O x. Usando aquela fórmula, né? Eu sei que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Tem que decorar essa fórmula também. Tá vendo que tem um menos na fórmula? E o meu b aqui é negativo? Então, eu vou ter um menos, que é da fórmula, e eu vou ter um b que é negativo. Então, vai ficar menos 3. Mais ou menos a raiz do delta, raiz de 17. Não tem raiz exata, mas o raiz de 17 é um número que existe. Sobre 2 vezes o a, 2 vezes o menos 1. Então, o que eu fiz basicamente foi, no lugar do b, eu coloquei o valor dele, no lugar do delta, eu coloquei o valor que a gente calculou, no lugar do a, eu coloquei o valor dele. Sempre quando vocês forem resolver uma equação de segundo grau completa, faça isso. Escreva os coeficientes aqui do ladinho de forma separada. Escreve a fórmula primeiro para depois substituir. É importante isso. Porque aí você vai decorando a fórmula. Toda vez que você escreve a fórmula e fala a fórmula, você vai decorando essa fórmula. Agora eu vou operar. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 3, mais ou menos a raiz de 17, sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Chegamos a um número bem esquisito aqui. Eu vou ter duas raízes. Eu vou ter uma raiz com o positivo e uma raiz com o negativo. Então, vai ficar uma raiz como 3 mais raiz de 17 sobre menos 2. E a outra raiz como 3 menos raiz de 17 sobre menos 2. Chegamos ao resultado. Tem como ainda tirar esse menos daqui. Mas em outra aula eu falo isso com vocês, só para não ficar muito confuso, tá? Agora eu vou chegar aqui, ó. Raiz de 17 é um número entre 4 e 5, porque é maior que a raiz de 16 e menor que a raiz de 25. Então, eu tenho um número 3 que soma com um número entre 4 e 5 e divide por menos 2. Por enquanto, é isso. Oi. Essa aula pode ir pro Moodle? Essa aula? É. Vai, essa aula vai. Tá bom. Mas você quer fazer alguma pergunta agora? Não, é mais pra, fazer as anotações, que é muita coisa. Tá, vai sim. Querem um tempinho para anotar? Acho legal anotar agora, porque aí depois vocês usam o tempo para fazer outras coisas também. Tô dando um tempo para vocês anotarem, tá? E a dica principal aqui desse primeiro exemplo é fazer esse estudo do sinal do trio primeiro, para depois fazer a operação com os números. Essa é a nossa dica principal, ó. Dica de cálculo. Lu, Oi.
Quando você coloca aqui, tipo, x' ou x duas linhas, esse é o resultado mais simplificado que dá. Nesse É caso, isso? Nesse caso aqui, dá para simplificar um pouco mais, mas eu não quero simplificar hoje só para não confundir muito a cabeça de vocês. Tá bom. Mas esse é o resultado mais simplificado de hoje, assim. Tá? Poderia escrever isso Tá bom, daqui. obrigada. Eu não quero complicar hoje. Depois a gente complica um pouquinho. É importante que vocês façam essas perguntas, tá? Coisas bobas mesmo, tipo assim, não entendi aquele x'. O que é x'? Gente, pergunta, agora é o momento. Ô Lu, eu tô com uma dúvida. Tipo, eu não entendi muito bem de onde sai essa fórmula. Quem tá falando? É o Lence. Lence. A gente vai estudar de onde que sai essa fórmula no grupo Para Saber Mais. Lá, a gente vai demonstrar essa fórmula. Essa fórmula sai do completamento de quadrados. Para você entender a demonstração dessa fórmula, você precisa entender o completamento de quadrados, que é a matéria que vocês estão estudando essa semana, tá? Então, na semana que vem, eu vou demonstrar para vocês como é essa fórmula. Mas precisa de um pré-requisito aí, precisa de um repertório matemático de completamento de quadrados para entender. Como o objetivo para a turma inteira que eu escolhi foi usar a fórmula e ganhar destreza aqui de cálculo, de resolução de equação e depois de resolução de problemas, para a turma inteira eu não vou demonstrar essa fórmula, vocês vão aprender a usá-la. Tá bom? Entendi, Lu. Ô, Lu, eu tenho uma dúvida. Fala para mim. Eu entendi. Eu acho que eu entendi. Mas eu tô só confusa. O que é a fórmula de delta? Tipo, é tudo isso? Ou é essa fórmula... Opa, desculpa. A fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de fração depois do delta? Ou é tipo tudo isso junto? Ou a gente ainda nem tá chegando nela? A gente chegou nela e a fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. Essa é a fórmula de Bhaskara. E dentro da fórmula de Bhaskara tem o deltazinho. Entendi. Tá bom. Tá? Que é esse daqui, né? Mentira, tem mais uma coisa. Pode falar. Ainda dá para entrar no grupo para saber mais do Khan Academy? Dá sim. É só você seguir as instruções lá e entrar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Aí, tudo bem? Posso apagar aqui, fazer mais um exemplo. Os exemplos vão deixando as coisas mais tranquilas, tá? Mais calmas. Então, vamos com calma, vamos com tranquilidade, tudo vai dar certo. Lu, eu só tenho mais uma outra pergunta. Assim, a gente chegou nesse resultado aqui de x' e x duas linhas, né? Sim. Só que isso, nesse primeiro momento, ou tipo, na vida inteira, vai ser um resultado isolado, tipo, que nem a gente fazia quando a gente era bem pequenininho, do tipo, resolve aí essa expressão numérica, e a gente só resolveu uma expressão numérica. Ou a gente vai ter que colocar esse número, porque é um número, né? É meio estranho, mas, enfim, fica aí, a gente vai ter que colocar ele num contexto. Provavelmente, várias vezes vocês vão colocar ele num contexto. Vai ser o lado de um quadrado, o lado de alguma coisa. Tá? Mas vai ser tudo gradativo, devagar, não vai cair nada de repente para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada, Lu. De nada. Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer um esqueletinho, olha que legal. Eu vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui, porque vão ser outros valores. Eu vou apagar isso daqui,
Vou deixar a fórmula, ó. Vou apagar essa parte aqui, e aí a gente tem um esqueleto que a gente usa para resolver equação de segundo grau. Porque é um passo a passo, né? Você tem que fazer o passo a passo para resolver a equação. E aí, à primeira vista, parece uma coisa louca, mas depois vai clareando, vai ficando mais tranquilo. E eu vou dar algumas dicas para vocês também, tá bom? Exemplo, agora eu quero... Vamos lá, vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu escolhi um outro exemplo aqui, a dedo, para mostrar para vocês umas coisinhas que a gente pode fazer antes de resolver a equação de segundo grau, para deixar ela mais simples. Ó, eu estou com uma equação de segundo grau aqui, menos 2x2 mais 8x menos 8 igual a zero. Tá vendo que o meu A, inicialmente, ele é menos 2? É muito bom quando a gente tem uma equação de segundo grau que o A seja 1 ou positivo. Então, antes de sair resolvendo a equação, você pode deixá-la mais simples, usando técnicas que a gente tem feito aí nessas 3 semanas. Eu posso, por exemplo, dividir aqui tudo por 2. Se eu divido tudo por 2, a minha equação fica mais simples, com números menores, e eu tenho maior chance de não errar. Então, menos 2x2 mais 8x menos 8 igual a zero, eu posso vir aqui e já resolver. Eu posso colocar que o A é menos 2, o B é 8, o C é menos 8. E resolver. Faça o delta, depois eu coloco aqui e resolvo. Mas, para ficar mais simples, antes de fazer isso, eu vou simplificar essa equação. Eu vou dividir todos os termos por 2. Então, ele vai ficar menos x2 mais 4x, dividindo aqui por 2, menos 4 igual a zero. Essa equação aqui, ela é diferente dessa, mas ela tem o mesmo conjunto solução. E os meus coeficientes são mais simples, são menores. Eu vou fazer outra adaptação. Tá vendo que aqui está negativo? Eu vou multiplicar tudo por menos 1, vezes menos 1. Isso, galera, são só estratégias para deixar a sua equação mais simples. Então, eu vou multiplicar todos os termos por menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes menos x2, que vai ficar x2 positivo, menos 1 vezes 4x, que vai ficar menos 4x, menos 1 vezes menos 4, que vai ficar mais 4, igual a zero. O que eu estou fazendo? Eu só estou simplificando a minha equação para eu ficar com coeficientes mais simples. Só isso. Ah, eu gosto de resolver ela aqui, ó. Quando ela está lá no complexo. Tudo bem, pode resolver quando ela estiver lá no complexo, que vai dar a resolução. Mas a chance de errar é maior. Oi. Mas multiplicar por menos 1 e aí ficar os termos do jeito que estão do último jeito é mais simples? É mais simples. Por que é mais simples? Lembra daquele menos 2 que apareceu aqui no final? Do outro exemplo? Não vai ter. Aqui eu vou ter um número positivo. Então, a chance de errar diminui bastante se a gente tem um A positivo. E se for possível igual a 1, melhor ainda. Tá? São só estratégias para melhorar aqui a resolução. Então, eu simplifiquei a minha equação e agora eu vou resolver ela. O A é o número que acompanha o x2, A vale 1. O B é o número que acompanha o x, que é o menos 4. E o C é o número que não acompanha nada, que é o 4. Delta vai ser igual B ao quadrado. Meu B é menos 4, então eu vou colocar entre parênteses ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de A, que é o 1, vezes o C, que é o 4. Tentem fazer isso daqui e veja quanto que deu o delta, por favor. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem descobrir o valor de delta.
Quem achar o valor de delta, põe aí no chat para mim. Achei! Ele vale tanto. Já tem gente que achou aí, Amanda, no chat? Lu, Oi. eu tava falando com o Matheus no chat, porque assim, aqui, logo quando você for simplificar, você dividiu por 2, Isso. todos os termos. E aí eu me confundi, e aí eu falei, tipo, tá, isso aí é o MDC, qual é o nome desse número? Tipo, é sempre. Aí o Matheus falou que é por A, só que vai ficar perdido as mensagens aqui no chat que estão mandando o valor de delta. É sempre, para simplificar assim, eu divido pelo valor de A todos os termos? Depende. Vou colocar um exemplo aqui para você. 3 não, porque 3 é ímpar, 3 vai dar uma treta. Se for para deixar mais complicado, é melhor não dividir, tá, gente? Então, vamos supor que eu tenho aqui 4x2 mais 12x mais 8 igual a 0. Eu vou olhar esses 3 coeficientes e eu vou ver um divisor comum entre eles. Se o 4 divide ele mesmo, divide o 12 e divide o 8, beleza. Eu posso vir aqui e dividir. Tá? Agora, vamos supor que eu tenho aqui, que eu não tenho 12, eu tenho o 6. O 4 não vai dividir todos, concorda? Então, você não vai usar o 4, você vai usar um divisor comum. Um divisor comum aqui vai ser o 2. O 2 divide o 4, o 2 divide o 6 e o 2 divide o 8. Aí você usa o 2. Você sempre vai usar um número que divide os 3 ao mesmo tempo, um divisor comum, só para reduzir esses valores, para ficar mais fácil de resolver sua equação. Ah, entendi. Era só para eu conseguir fazer a anotação mesmo da estratégia no caderno. Obrigada, Lu. Perfeito. De nada. Então, a dica aqui... Ô, Lu, Oi. você tinha perguntado, meu mudo não estava destravando. Mandaram 0. Várias pessoas mandaram 0. Legal. Então, a dica aqui é simplificar a equação para termos coeficientes menores. E o A positivo. Isso aqui é uma dica, tá? É isso mesmo, dá 0, galera. Quem fez e achou 0 aí tá certíssimo. Então, aqui vai ficar menos 4 ao quadrado dá 16 positivo. Aqui eu vou usar aquela técnica de fazer o trio. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. Então, o resultado desse trio é negativo. 4 vezes 1 dá 4, vezes 4, 16. Delta vale 0. Beleza, achei o valor de delta. Agora eu vou para o último passo para resolver essa equação. Vou para cá, ó. No lugar de B, eu vou colocar o B. No lugar do delta, eu vou colocar o delta que eu achei. No lugar do A, eu vou colocar o A. E eu vou usar todos os coeficientes dessa equação aqui, que é a equação mais simples, né? Então, vai ficar menos B, menos da fórmula, com o B negativo. Então, vou colocar entre parênteses, vai ficar menos da fórmula com menos do B, menos, menos, mais ou menos a raiz do delta que a gente achou, que é o 0, sobre 2 vezes o A, que é o número 1. Agora fica mais simples para resolver. Esse menos com menos dá mais. Então, mais 4. Mais raiz de 0. Quanto que é a raiz de 0, né? Raiz de 0 é 0. Então, aqui vai ficar mais ou menos 0, que a gente sabe que somar 0 ou subtrair 0 não faz diferença. 2 vezes 1 dá 2.
Então, eu vou ter aqui, olha, um x' que vai ser 4 positivo mais 0 sobre 2. E um x2' que vai ser aqui 4 positivo menos 0 sobre 2. 4 mais 0 é 4 mesmo, dividido por 2 dá 2. 4 menos 0 é 4 mesmo, dividido por 2 dá 2. Então, na realidade, o nosso conjunto solução ele é formado só por um número. Só o 2, que é a solução dessa equação, que é a solução dessa equação, que é a solução dessa equação. Se você pegar o 2 e substituir aqui, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes menos 2, menos 8, mais 16, né? 8 vezes 2, 16, menos 8, isso aqui vai dar 0. O 2 é a solução dessa equação. Dúvidas? Lu, não vai ser em toda situação que a gente vai ter uma mesma solução para mais a raiz de um ou menos a raiz do outro. Tipo, vai ter outras situações em que, na verdade, não vai ser 2, não vai ser igual a solução dessas duas diferentes aí equações, certo? Por isso que a gente tem que achar ou mais ou menos a raiz do delta. É isso? Sim, sim. Só que todas as vezes que o delta for 0, somar 0 ou subtrair 0 não faz diferença. Então, a gente vai ter só uma solução. Então, toda vez que o delta é 0, a gente só tem uma solução, porque somar aqui ou subtrair não vai modificar o valor do x' das duas linhas. Para qualquer valor diferente do 0 aqui positivo, a gente vai ter dois valores de x. Dúvidas? É um conteúdo mais complexo, né, que envolve fórmula, que envolve letras, que envolve um procedimento aí de uma sequência de coisas. Então, é um tempo que a gente vai ter, né? Tem que ter um tempo para digerir, para ir entendendo, tá? A lição de hoje vai envolver só equação. Eu vou colocar lá 4 equações para vocês tentarem resolver, para a gente amanhã resolver mais juntos. Vou pôr só 3 equações para vocês tentarem resolver fazendo esse método, e aí a gente conversa amanhã juntos de novo. Dúvidas, galera? Quem tá caladinho aí, quer fazer alguma dúvida pontual em relação a esse exemplo? Oi, Lu, tá me ouvindo? Tô. Não é uma dúvida sobre a questão, eu só queria saber se você vai explicar em outra aula, né, como que a gente pode usar a fórmula de Bhaskara numa equação incompleta. Vou. Tá, era só isso mesmo. A gente vai fazer sim, Tá bom, obrigado. tá? Mas não tem segredo não, a equação de Bhaskara nem completa é só usar os termos ali, o B ou 0, B0 ou C0, tá? Vou limpar aqui e vou colocar um exemplo para vocês fazerem agora junto comigo, tá bom? Ó, vou deixar o esqueletinho para vocês verem que o procedimento é sempre o mesmo. E aí, vamos fazer agora o último exemplo desta aula de hoje, que é... Tchananã. 13x² menos x mais 1 igual a 0. Calcula o delta para gente.
Identifica quem é o A, quem é o B, quem é o C e calcula o delta. Joga aí no chat quem tiver achado. Lu, o Bruni perguntou se é 52. Não é 52. Tem alguma coisa errada. Mandaram menos. O Leonardo mandou menos 51. É isso aí. Dá menos 51. Menos 50. E aí, Leonardo? Com esse delta menos 51, calcula as raízes para mim. Quem que vai ser a raiz dessa bagaça? Vou fazer, tá? Lu, Então, Lu, oi. a gente pode fatorar essa raiz, porque o 51 é divisível por 3. E deixar essa raiz mais simples. Aí vai ser 3 vezes quanto, hein? 3 vezes 17. Só que 3 vezes 17, será que vai te ajudar nessa fatoração? Você vai conseguir tirar alguma coisa lá de dentro? Você consegue deixar pelo menos mais simples visualmente, né? Eu não Sim. sei. E aí a pergunta que não quer calar. Quando você pegar esse menos 3 vezes 17, né? Ou menos 51, e colocar aqui dentro dessa raiz, o que que vai acontecer com o sistema nuclear? O que que vai acontecer com a vaca amarela quando você coloca um número negativo dentro da raiz? Não existe. Não Ela é um número existe. real. Exatamente. Então, quando delta for negativo, não existe solução, porque não existe raiz de número negativo, e isso aqui tudo desaparece igual o cocô da vaca amarela. Vamos lá, vamos organizar isso então. Eu vou calcular aqui o delta, né? O B é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 13, vezes o C, que é 1. Então, veja que eu sempre coloco a fórmula, depois eu substituo os números para depois operar. Faça assim, faça devagar, linha por linha. Menos 1 ao quadrado é positivo, mais 1. Menos vezes mais é menos. 4 vezes 13, 52. Mais 1, menos 52, menos 51. Chegou aqui, ó os olhinhos. Clim, 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 clim. Os olhinhos brilham. Por que os olhinhos brilham? Porque quando a gente chega num delta negativo, gente, aqui vai ficar menos B, que é menos 1. Mais ou menos raiz de um número negativo sobre 2A. Isso não existe. Porque isso aqui tudo faz parte de um ser só. Isso tudo compõe um número só. Se isso daqui não existe, nada disso existe também. Então, quando isso acontecer, a gente vem aqui e escreve: não existe solução real. São aqueles exemplos que a gente fez que chegava numa igualdade entre algo ao quadrado igual a negativo, lembra? Então, neste caso, não existe solução real.
Então, aqui nas nossas conclusões. Se o delta é zero, que foi aquele exemplo anterior, a gente só tem uma raiz. Se o delta for negativo, for menor do que zero, que é esse exemplo, não existe solução real. Dúvidas? Mesmo que você ache que sua dúvida é boba e tudo, gente, fala, tá? Às vezes uma dúvida não deixa a gente sair do lugar. Alguma dúvida em relação a isso? Esse exemplo? Lu, eu tô terminando de copiar, mas é por isso que eu não respondi na hora, mas eu acho que não, porque faz sentido depois olhar para isso aí e ver o caminho que a gente fez. De, tipo, várias vezes você falar que a raiz de um número negativo não existe, assim, então, é, tipo, não fiquei com dúvida, pelo menos. Legal, legal. Então, eu vou colocar para vocês como lição de casa hoje, primeiro, né, revisitar essas anotações, clarear a fórmula, né, você tem que memorizar essa fórmula. Então, delta, B2 menos 4AC, x menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Parece inglês, né? Inglês para vocês não, né? Parece grego, né? Parece grego. Então, você vai mentalizando, você vai memorizando essa fórmula. Essa fórmula tem que estar na ponta da língua decorada. Vocês vão usar isso daqui, gente, até o 3º ano. E para quem for para as exatas, para o resto da vida, tá? Então, até o 3º ano, vocês têm que saber essa fórmula memorizada mesmo. É tipo calcular área de retângulo. É um pré-requisito, assim, basicão, tá bom? Mas se der um tempo, vocês têm um tempo para decorar. A gente vai mexer com isso aqui até o final do ano, só que em diferentes contextos. Então, decorar essa fórmula, refazer os exemplos da aula, e eu vou colocar como lição de casa, lá no nosso arquivo de lição de casa, 3 ou 4 equações que eu vou decidir agora para vocês fazerem sozinhos, para a gente discutir amanhã. E a nossa aula de amanhã é fazer atividade junto, fazendo e tirando dúvida. Eu vou fazer grupos menores para um ajudar o outro. Combinado? Eu vou voltar aqui. Eu gostaria de... Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou colocar nas notas de aula essas coisas que a gente discutiu, tá?